Sejam bem-vindos a mais um Café dos Polos EAD Unifanol, Dom Luiz e Washington Soares. Hoje temos um tema muito da hora. A gente vai falar sobre inovação e transformação digital. E o nosso convidado é o Mário Gurjão. Olá, Mário, seja bem-vindo. Aqui é o nosso Café dos Polos EAD Unifanol, Dom Luiz e Washington Soares. É um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu, Ana. Obrigado aqui pela oportunidade de conversar. Espero que seja um momento bastante rico aí para quem está ouvindo a gente. Vai ser tudo de bom. Antes de passar aqui, vários questionamentos para você, nos ajudar a refletir, escolher uma alternativa, eu queria fazer uma rápida apresentação. Então, o nosso entrevistado, que é o Mário Gurjão, ele é administrador de empresas, tem um MBA na área de gestão empresarial, e o mais importante, ele é cofundador da Inova Mundo. Ele vai depois explicar para a gente essa área que é muito interessante, que é uma empresa voltada para a inovação e desenvolvimento de negócios. Também é mentor de carreiras, enfim. Eu acho que eu tive que passar aqui muitas horas fazendo toda a apresentação do currículo. Ao longo aí dos nossos blocos, eu vou dando mais dicas sobre ele para cada um de vocês, tá bom? Então, primeiro bloco, a gente vai falar, Mário, sobre a inovação, no sentido de que muitas pessoas têm um bloqueio, acham que inovação é uma coisa muito complicada, mas inovação é uma coisa simples, porque às vezes o ato de inovar não é inventar a roda, é mudar um procedimento, é ter uma outra criatividade, enfim, eu queria que você pudesse aqui tirar esse nó que fica na cabeça de muitas pessoas para quebrar, esse pouco de arredio que a pessoa tem. Inovar é muito difícil, não é para mim, porque eu acredito que inovar é para todos nós, é uma questão de sobrevivência. Sem dúvida, Ana. Inovar realmente, de fato, é simples e inovar não é novo, né? Eu sempre costumo dizer que inovar não é novo. Tive a oportunidade já de conversar aí quase todas as instituições de ensino daqui do Ceará, divulgando um pouco essa questão da cultura da inovação e dando alguns exemplos, assim, que estão no nosso dia a dia e que a gente muitas vezes não percebe, não se dá conta, né, de que naquilo reside uma inovação. Então, é que para deixar mais leve, mais tranquilo, né, todo mundo aqui no Nordeste, acho que sabe, ou já deve ter visto em algum momento, quando vai pedir um coco verde na praia, aquela pessoa com aquele abridor de coco, né, que a gente só vê nos mercados centrais aqui da gente, do nosso Nordeste, e que ele bate, gira e puxa, né? Eu vejo aquilo sempre como um exemplo de inovação, né? Acho aquilo genial, porque o que acontece? A inovação, ela tem que beneficiar a experiência de consumo, né? E quem já esteve com sede e teve um coco em mãos, sabe o que eu estou querendo dizer, né? Quando não tem um instrumento que não seja aquele. Vai ter que partir para outros processos assim mais demorados e mais perigosos. Então, esse é um exemplo assim muito prático, né? Muito simples de inovação. Como também a gente, todo dia aqui no nosso dia a dia, nós nos alimentamos com alimentos que estão em caixas e que eram impensáveis deles estarem nesse formato, né? O nosso próprio leite, que é acondicionado há tantos anos num Tetra Pak e que já passou por tantos outros tipos de embalagem, né? Já foi colocado primeiro em vasilhames, onde as pessoas iam na rua coletar, depois ele chegou na forma de sacos plásticos, e hoje tem aí embalagens de tantos formatos. Ele muda a experiência de consumo. Portanto, a inovação não tem nada de novo. Eu acho esse seu exemplo espetacular, porque a gente consegue perceber que a inovação ela está diretamente ligada com um benefício, principalmente para o consumidor. Então, assim, quando se pensa em inovar, você tem que ter um problema e, a partir desse problema, você criar uma alternativa, uma solução que seja mais econômica, mais rápida e que melhore a experiência do consumidor. Então, em relação a isso, como é que você vê a inovação atrelada agora a essa transformação digital? Vou fazer um rápido contexto. A gente vem aqui no meio dessa pandemia,
né, e saindo agora num outro momento, mas a gente foi meio que pegue de surpresa, e nessa hora, quem não se transformou digitalmente, quem não inovou, realmente ficou no meio do caminho. E agora, algumas empresas estão aí querendo pegar um fôlego e fazer uma aceleração dessa transformação digital. Então, me fala um pouquinho, qual é a conexão da inovação com a transformação digital? Tá bom, vamos lá. Eu queria só voltar aqui um pouquinho antes ainda na questão da inovação, porque eu dei exemplos assim muito do cotidiano, e aí respondendo um pouco a colocação feita logo no início por você, né, vamos dizer assim, do preconceito, do medo que as pessoas têm em relação à inovação. Essa palavra inovação, via de regra, ela é associada à tecnologia. Então, para muitas pessoas, existe uma dificuldade de se aproximar do ambiente tecnológico. E as pessoas acham que vão precisar aprender a programar, ou vão ter que precisar fazer cursos na área de tecnologia para poder inovar. E nem sempre isso é verdade. É claro que a tecnologia hoje ela é um meio, ela perpassa o nosso dia a dia. Eu estou aqui com o celular aqui do lado, provavelmente o seu também. Nós estamos usando aqui uma plataforma virtual, isso é tecnologia, né? Para gravar, para editar, para interagir, mas a tecnologia é cada vez mais um meio, ela não é um fim em si. Então, a inovação, ela eu gosto muito também de lembrar aqui um exemplo que o nosso Joaquim Caracas, empresário cearense do setor de construção civil, né, talvez a pessoa que mais premiada como pessoa física nessa área, né, pela quantidade de patentes que já registrou, ele gosta de definir que a inovação ela é uma invenção com nota fiscal, né? E se você for pegar as definições clássicas de inovação, você vai ver que elas trazem, todas elas, dois componentes. O componente da criatividade, porque ela é a mãe do processo da invenção, mas o componente do mercado, né? A inovação, ela tem que chegar ao mercado. Se eu tiver só um insight, se eu tiver uma ideia brilhante, né? Se eu fizer qualquer coisa, mas aquilo não puder ser percebido pelo consumidor ou pelas as organizações, e se aquilo não puder ser comprado de alguma maneira, se aquilo não puder ser transformado em riqueza, eu não estou falando de invenção, estou falando de outras coisas, né, que são válidas também, mas que estão no âmbito ali da imaginação e da criatividade. Então, queria, assim, fechar com você aqui essa questão do conceito de inovação, né, antes de falar de transformação digital. Olha, tá perfeito. Acho que você foi muito feliz na sua colocação, e é importante a ideia, ela se não se concretiza, então a gente não está falando de inovação, a gente está ainda no campo das ideias, né? Exatamente. E a transformação digital, Ana, eu diria que ela é um processo mais sofisticado, né? Ela é um novo salto, ela vai além da questão da inovação. E eu acho que no âmbito aqui, principalmente na nossa região, no estado do Ceará, na região Nordeste como um todo, a gente ainda tem tanto a fazer no primeiro pilar, que é o pilar da inovação, que a gente pode considerar que a transformação digital ela é uma segunda onda, né? Por quê? Porque a transformação digital ela fala mais de habilitar as empresas, né, trazer para as empresas a capacidade de uma permanente adaptabilidade a cenários de mudança. Então, quando a gente transforma uma empresa digitalmente, a gente está falando de cultura para inovação, que é fundamental, está falando de estratégia para inovação e está falando de soluções. Soluções essas que passam a ser desenhadas muitas vezes por essas empresas que se transformam. Então, a transformação digital, ela não é uma mudança só. Ela realmente, o nome é muito feliz, né? Porque ela dota a empresa dessa capacidade de pensar e agir num contexto que eu diria que é frenético de mudança. Espetacular, porque eu acredito, sabe, Mari, que às vezes se confunde esses conceitos e a gente fica sabendo quem é que vem na frente, como é que vai ser e quais são esses passos. E aí
É nesse sentido que a gente está sempre tendo algumas dicas, e eu queria agora, que a gente já está caminhando para o final desse primeiro bloco, né, pedir que você dissesse assim, por onde começar essa mudança do mindset para a inovação? Porque a gente já viu que transformação digital é um segundo momento. Primeiro, eu tenho que ter uma forma de pensar inovadora para aplicar isso no negócio e depois dar esse segundo passo. Qual é a dica para aquele pequeno empresário, para quem está querendo iniciar nesse caminho novo? Eu acho que a principal dica é a disposição, é a predisposição para agir, né? Tudo começa no comportamento. Então, assim, tanto um potencial aluno que esteja nos ouvindo, ou um atual graduando, ou mesmo graduado que quer se colocar no mercado de trabalho, ele precisa entender inovação, e as organizações precisam entender inovação, porque a inovação ela é um fator de competitividade, né? Então, você, há pouco tempo, tinha falado aqui sobre as empresas que não se prepararam, e é isso, né? Se a gente não se preparar, se a gente não, como é que se diz, levar em consideração que hoje a gente está num mundo globalizado e sem fronteiras, e que os consumidores têm condições de muitas escolhas, a gente provavelmente vai reduzir muito a nossa visão e não vai ter essa vontade, essa predisposição para inovar. Então, inovar, uma coisa, antes de tudo, atitudinal, comportamental. Dentro das organizações, tem que acontecer a partir dos sócios, dos diretores da empresa, e no plano pessoal, eu diria que é querer, né? Começar a estudar, começar a mergulhar, começar a fazer imersões dentro desse ambiente. Se você é isolado, se você não convive com quem não inova, se você não procura novos conteúdos, se você está lendo sempre sobre as mesmas coisas, acho que a chance de você inovar é muito pequena. Olha, você falou uma coisa tão interessante, porque, assim, o primeiro passo para inovar, além da mudança de atitude, é também a gente ter a oportunidade de criar. E para que possa se criar, você tem que estar trabalhando, às vezes, com assuntos diferentes do seu dia a dia. Senão a sua criatividade, ela não vem à tona. Então, a gente tem que estar com essa outra atitude. Estamos aqui chegando, Mário, ao final do nosso primeiro bloco. Eu acho que foi muito feliz, muito esclarecedor as suas colocações. E queria dizer para quem está aqui conosco, ó, ainda temos 2 blocos com ele que vão ainda superar cada vez mais as expectativas, viu? E queria lhe agradecer, Mário. Muito obrigada por estar aqui. O nosso Café dos Polos EAD Unifanol, Dom Luiz e Jorge Soares. Obrigado, Ana. Tamo junto. Vamos em frente.